Bom dia a todos. Nosso 7º dia. Quantos estão animados? O nosso 7º dia de jejum, de oração, de entrega. Quanto já tem testemunhos sobre esses dias. Hoje eu já tô melhor, como vocês podem ver. Hoje eu tô melhor um pouco da dor de garganta, graças a Deus. Bom dia, gente. Olha, eu não tomo café, não é costume, mas esses dias eu aprendi a tomar café. Mas amém. Mas é isso aí, gente. Levanta, vamos lá, bora. Pega a sua Bíblia, Ontem eu vi muitas mensagens das pessoas assim: Gabi, acabamos de ouvir Reis o Amor, ainda está queimando o nosso coração, já vai ter outra música. Gente, a ideia toda desse lançamento é exatamente isso. É uma experiência, realmente um mergulhar na presença de Deus. Por quê? Porque a gente está todo dia fazendo nosso devocional junto, nós estamos em jejum, nós estamos nos consagrando ao Senhor. Então, assim, cada semana é algo novo e diferente. É literalmente, Senhor, sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais. Então, amanhã, sim, nós temos uma nova música. E essa música, amanhã, nosso devocional vai ser baseada nela. Assim como a gente fez do Reis o Amor no dia do lançamento. E ela é muito, ela carrega algo muito poderoso. Ela carrega uma mensagem muito poderosa que para mim é uma das maiores demonstrações do que a presença de Deus realmente causa na vida de uma pessoa, sabe? Ela é realmente a resposta de que, né, nós declaramos que Ele é o amor, que nós queremos ir mais fundo, que nós queremos ir no mais profundo de quem Ele é. E aí quando você chega nesse lugar, você encontra e é o resultado de tudo. E essa música de amanhã é realmente isso, assim. Ela começa assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Aleluia! É isso. E é exatamente isso que nós vamos declarar, que nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, nós poderíamos ter escolhido qualquer outra coisa, mas depois que você experimenta, depois que você pisa no Santo dos Santos, depois que você vive, não que alguém te fala, tipo, olha, não, depois que você experimenta, depois que você realmente vive a presença de Deus, a intensidade desse amor, depois que você é curado, depois que você é transformado na presença de Deus, não tem como, qualquer outra coisa não tem mais brilho aos nossos olhos, somente a presença de Deus, a presença poderosa do Espírito Santo de Deus, e é isso que nós vamos declarar amanhã. É a presença de Deus, E quando a gente para pensar no lançamento e tudo mais, não faz sentido a gente lançar uma música por semana. Mas esse projeto não é para fazer sentido, não é para ser ouvido, é para ser vivido. Então você que está aqui diariamente comigo, desejando mais de Deus,
Toda semana nós vamos ter uma música para você mergulhar mais ainda na presença de Deus. Esse é o propósito desse lançamento. Não é para fazer sentido de marketing ou qualquer outra coisa. É para ser vivido intensamente, intensamente. E é esse o meu desejo do meu coração. Chega de ter uma ideia sobre a presença de Deus, que ele tem um limite, que ele age até um ponto, que o que você viveu é o suficiente. Se você mergulhou com a música És o Amor, se você teve uma experiência com o Espírito Santo, com a música És o Amor, glória a Deus, mas você vai ter você vai ter mais experiências com Jesus, mais experiências com Jesus. E é isso, ele sempre tem mais. O que você viveu na sua adolescência com o Senhor, o que você viveu no culto de jovens, o que você viveu no congresso foi incrível, é maravilhoso. Mas o que nós vamos viver com o Senhor diariamente é muito mais poderoso. Diariamente. Ontem foi incrível, semana passada foi incrível, mas hoje Deus tem mais e amanhã Deus tem mais. E é assim que nós temos que viver, de glória em glória. Amém? É amanhã. Vou tirar os comentários aqui. Vamos orar para a gente começar o nosso devocional de hoje? Amém. Senhor, nós te damos a honra, nós te damos a glória. Bom dia. Bom dia. Ora labaxeira, andalabaxeira, calabaxeira, andalabas. Bom dia, nosso amor. Bom dia, razão da nossa vida. Jesus, obrigado pelo teu sangue derramado naquela cruz por nós, que nos salvou, que nos deu vida, que nos libertou. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós dependemos de ti. Jesus, nós somos a tua igreja, nós somos a tua noiva, nós dependemos de ti, nós te amamos. E estamos aqui, ó Deus, mais um dia rendido, totalmente rendido aos teus pés. Reconhecendo, Senhor, mais uma vez que o Senhor é tudo e que nós precisamos de ti, ó Deus. Precisamos da revelação da sua palavra. Precisamos ser cheios do seu Espírito Santo mais e mais. Em nome de Jesus. Amém? Pegou a sua Bíblia? Pegou a sua Bíblia? Sua Bíblia, sua água, seu café. Hoje é o nosso 7º dia, ó, palmas. Para você que se manteve firme todos os dias. No sábado, no domingo, todos os dias. Palmas para você. Parabéns. Que Deus te abençoe, que Deus te conserve. Que isso possa realmente virar um estilo de vida para você, em nome de Jesus. Vamos lá, então, ao nosso 7º devocional. E, quando ontem eu estava preparando essa palavra, como as coisas foram se encaixando, né? Eu não quis preparar tudo antes, porque eu quis realmente sentir no Espírito, dia após dia, o que o Senhor ia me revelando, o que o Senhor ia falando ao meu coração para o próximo dia, né? Então eu não preparei os 21 devocionais antes, então todos os dias, quando termino o devocional, eu vou lá pro meu quarto e aí eu já preparo do dia seguinte. E aí eu tava pensando como que todos nesses 6 dias, como o Espírito Santo foi nos conduzindo realmente a abrir em nós essa consciência de todas as coisas que nós precisamos mudar em nós, né? E de como isso é importante. E hoje eu queria falar um pouco sobre o próximo, né? A Bíblia fala, ame o teu próximo. Não é o teu melhor amigo, a sua família, a sua pessoa mais que você ama, que você tem mais intimidade, mas o seu próximo. A gente não sabe quem é o nosso próximo. Então, hoje eu quero realmente falar sobre o ID, sobre realmente você falar de Jesus. Quantas vezes você já não ouviu pregações do ID, pregar o evangelho por toda a terra? E às vezes isso parece algo muito distante ou algo que você não se acha capaz o suficiente para fazer, ou mas eu não prego, eu não canto, eu não tenho um ministério específico dentro da igreja, não sou um diácono, não sou um presbítero,
E aí quando você olha para essa frase, parece assim, mas não, eu não consigo, isso daí é pra outra pessoa, isso daí é pra quem sabe pregar, isso daí é pra quem sabe cantar, eu prefiro ficar aqui na minha. Então hoje a gente vai tirar isso, em nome de Jesus, amém? Então eu queria conversar com vocês hoje. Gente, mais uma vez eu queria ser muito sincera com vocês aqui. Eu não sou pastora, não tenho autoridade de pastora. Eu tô realmente com toda a humildade do meu coração aqui com vocês, fazendo um devocional, compartilhando a palavra de Deus. Mas entendam as minhas limitações. Amém? Isso pra mim é muito desafiador. Sai muito da minha zona de conforto, né? Minha zona de conforto é a ministração. É cantar, é ministrar, enfim, estar aqui todos os dias e, enfim, tentar colocar a ordem, tudo é um desafio. Então, tenham paciência comigo e retenham sempre o que é bom, o que, enfim, o que falou seu coração, o que o Espírito confirmou no seu coração. Amém? Vamos lá. Então hoje eu queria muito da gente tirar essa barreira que a gente tem com o ID. Essa barreira que a gente tem de, eu não sou um evangelista e não sei o que lá, não sou um pregador. E Gabi, vamos falar de uma maneira prática, tá? Hoje eu queria compartilhar de uma maneira prática como você fala de Jesus pro seu próximo. Como que você realmente prega o evangelho de uma maneira prática, tá? No dia a dia, sem ser um pregador, sem saber falar palavras difíceis, né? Sem, ter aquela eloquência prática, de uma maneira prática, simples. Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é compartilhar o evangelho. Compartilhar. Mas queria focar nessa palavra compartilhar. A gente precisa partir desse ponto. A gente só compartilha aquilo que a gente possui. Você só pode dar aquilo que você tem, né? Você não pode falar assim, olha, eu vou te dar um carro. Aí a pessoa fala assim, nossa, obrigada, que demais. Aí a pessoa fala assim, cadê o carro? Eu não tenho. Ué? Eu vou te dar uma casa. Nossa, muito obrigada, que incrível. Ela é maravilhosa, uma casa linda, não sei o que lá. Ela tem 2 quartos e ela tem uma cozinha assim. A pessoa, meu Deus, que lindo, muito obrigada. Aí chega na hora, não, eu não tenho. É só na sua cabeça, são só palavras. Da mesma maneira, não tem como a gente compartilhar o amor de Deus, compartilhar quem Deus é, se a gente não vive, se a gente não o tem de verdade na nossa vida, né? João 13:34, se você quiser abrir aí sua Bíblia. João 13:34. João 13:34. Se você quiser abrir ou se você quiser só anotar e depois abrir com calma. Jesus falando. Eu lhes dou um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Já começa difícil, né, pessoal? Já começa desafiador, vamos ser bem honestos. Vocês devem amar uns aos outros da mesma forma que eu os amei. Amei vocês. Vamos lá, uns aos outros. Deus nunca vai falar, olha, amem só os seus melhores amigos, amem só as suas famílias. Amem só as pessoas mais próximas que você realmente deseja amar. Não, é amem uns aos outros, né? E aí o que acontece? O amor, você só consegue amar com o amor de Cristo, quando você tem Cristo. Que o amor que o mundo nos ensina, gente, é um amor que, assim, se essa pessoa te faz bem, se essa pessoa te faz feliz, se essa pessoa é do bem, ame-a, né? Você pode amar essa pessoa, mas esse não é o amor de Cristo. O amor de Cristo é realmente amar o seu próximo, independente do que ele faça contra você, por exemplo. Então é muito desafiador. Então, para você compartilhar, para você poder falar do amor de Deus ou poder pregar o evangelho, para a gente partir do princípio
do id, você precisa ser cheio, né? A gente tem que ter consciência, pessoal, do que a gente canta muitas vezes na igreja, né? Enche-me, eu quero mais. Por que você precisa ser cheio? Dos pontos é exatamente isso. Você não pode dar o que você não tem. E por mais que seja um desejo do seu coração. Talvez você vire pra mim hoje e fale assim, poxa, Gabi, mas eu desejo realmente falar de Jesus. Isso realmente queima no meu coração. Mas não basta ser um desejo. Tem que ser uma verdade. Tem que ser algo realmente genuíno. Senão, tudo que você for falar para uma pessoa sobre Jesus vai ser apenas palavras. Palavras ao vento. Ah, porque Jesus é isso, Jesus é isso, Jesus é isso, isso, isso e isso. Vai ser só um texto que você decorou da Bíblia. Não pode. Tem que ser uma verdade, tem que ser algo genuíno, tem que ser algo que queime tanto dentro do seu coração que seja natural você compartilhar. E aí o Espírito Santo faz a obra, completa a obra a partir disso. Sabe? Então, primeiro ponto, para você compartilhar, você precisa ter. Você precisa ser, tá? A gente tem que realmente entender que só tem poder na sua palavra a partir do Espírito Santo. Senão, qualquer pessoa pode chegar e falar o texto de João ou falar o que Jesus fez. E ok. Mas só transforma a vida de alguém, só muda a vida de alguém, só tem poder na vida de alguém quando as nossas palavras são verdadeiras e pelo Espírito. Você carrega o Espírito Santo de Deus, você realmente vive e é a partir do que você vive, você compartilha. E aí sim, isso tem um peso muito maior. Isso tem um peso muito maior. Então, o primeiro ponto de você compartilhar, você precisa ter, né? Lucas 7:47 diz assim: por isso eu digo a vocês, os muitos pecados dela foram perdoados. E isso é evidente, porque ela mostrou um grande amor. Mas a pessoa a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Então é muito simples. A pessoa que é muito perdoada, muito ama. Então a pessoa que sabe muito, muito de onde Cristo a tirou, ela consegue demonstrar esse amor de uma maneira natural. Porque ela entende que ela não é perfeita, que ela também tem erros, que ela também tem falhas, que Cristo tirou ela da podridão e que o amor de Cristo a alcançou. Então ela consegue compartilhar esse amor. Ela consegue amar também uma pessoa que talvez para a sociedade não seja um mérito amá-la. Então, assim, quem muito foi perdoado, muito ama. Então, quem muito experimenta do amor de Deus, quanto mais você experimenta do amor de Deus, do perdão de Deus, mais autoridade você tem sobre isso para compartilhar, para dividir, para dar, para se doar. Então isso vai se tornando uma verdade, uma realidade na sua vida, tá? Então esse é o primeiro ponto, tá? Pra gente começar a compartilhar o Evangelho. 2, contar histórias. Contar histórias. Jesus, né, foi o maior e melhor contador de histórias do mundo, da humanidade. Você parava a pensar, poxa, por quê? Ele poderia simplesmente falar o que ele veio para falar e ponto final, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Mas não, ele usava de parábolas, de histórias, ele dava exemplos, ele exemplificava aquilo que ele queria dizer para aquelas pessoas. Ele falava uma linguagem que as pessoas entendiam. Então, contar histórias, saber contar histórias. Primeiro, você tem que ter as histórias de Jesus já gravadas no seu coração, certo?
E em cima disso, quando você for... Vamos pensar de uma maneira prática. Você tá conversando com alguém que você conheceu e tal. E papo vem, papo vai. Não, que não sei o que, aconteceu isso, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Você tá sempre contando uma história. Ah, mas você já viajou pro lugar X? Ah, eu já fui, foi tão legal, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, quando você estiver, então, conversando com uma pessoa nova que você conheceu, que você tem uma oportunidade e tal, de conversar e tudo mais, e aí você introduz uma história. Então, primeiro, tenha histórias de Jesus bem gravadas no seu coração. É importante você saber o que Jesus nos ensinou, as palavras de Jesus. E aí, a partir disso também, falar as suas histórias. Esses dias eu estava com uma... Esses dias não, ano passado eu estava com uma amiga e aí ela começou a compartilhar uma história dela que eu não sabia. Eu conheço ela há muitos anos, mas eu não sabia dessa história, de um testemunho, enfim, que aconteceu com ela na adolescência e um livramento de Deus e depois... Enfim, vou resumir pra vocês. Ela é de uma cidade pequena e aí uma menina tinha muita inveja dela, bateu nela, bateu assim na nuca dela e aí ela ficou cega de um olho. Eu não sabia, assim, meu Deus, como assim? Eu não sabia que você era cega de um olho. E aí ela ficou cega de um olho. E aí imagina, a cidade inteira ficou sabendo dessa menina que bateu nela e todo mundo começou a julgar, certamente. Ela criou um ódio muito grande por aquela menina, muito grande. Imagina, você ficou cega de um olho porque essa menina te bateu sem motivo nenhum. E aí, enfim, ela ficou muito amargurada e tudo mais e tal. E aí depois essa menina foi na igreja dela um dia. Aí você imagina, você tá na sua igreja e aí essa menina que te bateu, que te deixou cega, tá lá na igreja. E aí o Espírito Santo começou a incomodar ela pra liberar perdão sobre a menina que tinha batido dela. Aí você fala assim, não é possível, Senhor. Aí ela foi lá, liberou perdão, abraçou a menina, chorou com a menina e tudo mais, tal. Aí eu falei assim, poxa, por que você nunca falou isso pra mim? Ah, porque, enfim, entenda, gente, tudo que a gente vive na nossa vida não acaba em nós. Tudo que você vive com o Senhor e no Senhor não acaba em nós, não termina em você. O seu milagre não termina em você. A sua vitória não termina em você. Sempre tem mais. Acontece em você, mas é um testemunho vivo. É para você testemunhar a bondade de Deus, o favor de Deus. E se você alcançar uma pessoa com isso, eu falei para ela na época, você precisa falar, independente para quem for, porque às vezes a sua história é sobre liberar perdão e sobre uma dor que você teve muito grande. Então imagina se você tocar uma única pessoa que não conseguiu perdoar o pai, que não conseguiu perdoar a mãe, não conseguiu perdoar uma pessoa em específico e liberar aquela pessoa é o suficiente. Basta você alcançar uma única pessoa. Pessoal, às vezes a gente tem essa ideia de não, mas eu não alcanço multidões, eu não falo para multidões, mas não é sobre isso. Deus não fala que quando uma multidão aceita ele tem festa no céu. Não, ele fala quando uma única pessoa é o suficiente para ter uma festa no céu. Então assim, para de se comparar. Sabe? Ah, mas eu não tenho isso, eu não sou isso, eu não sei falar difícil. Fala do seu jeito, da sua maneira. Sabe, você tá conversando com uma amiga, com um amigo, você fala assim, poxa, você acredita que eu tava passando por isso na minha vida e Jesus fez isso? Ponto! Ponto! E deixa que o Senhor faça através disso, sabe? Então para de pensar que, nossa, não, eu tenho que ter um microfone na mão, eu tenho que ter pessoas me assistindo. Eu tava num restaurante com ela e aquilo ali me tocou. Eu falei, uau, que profundo isso. É o evangelho puro. Você perdoar quem te feriu. Então assim, eu tava num restaurante com ela. Não tinha um microfone na mão dela, não tinha luzes, não tinha um púlpito, não tinha um palco, não tinha milhões de pessoas assistindo ela, mas com certeza tocou o meu coração e poderia tocar uma vida de uma pessoa para sempre. Para sempre. Então assim, seja um bom contador de histórias.
Aprenda do seu jeito, da sua maneira, é o seu testemunho, é a sua vez. Poxa, Gabi, mas eu não tenho um testemunho de cura, sabe? Às vezes as pessoas também gostam de colocar como se fosse sabe, níveis de, nossa, mas esse é um nível de testemunho maravilhoso. Não. Um testemunho simples do seu dia, assim, de um livramento é o suficiente. É o suficiente. Só que aprenda a compartilhar, aprenda a contar os seus testemunhos. Ah, você tá no ônibus conversando com alguém que você nunca viu na vida. Aí tá falando, ai, nossa, começou a chover, não sei o que lá, e tal, e tal. Tipo assim, conversar. Por exemplo, minha mãe tem uma facilidade de conversar com pessoas que é um absurdo. Tem gente que tem mais facilidade, a gente tem que falar isso, né? Minha mãe, se ela estiver em qualquer lugar, em qualquer ambiente, ela começa a conversar. Até esses dias eu tava viajando com o Lê, aí eles foram nos levar pro aeroporto. Aí tô eu olhando da fila e meu pai, assim, uma fila gigante. Minha mãe sentou assim, né? Tipo, um pouco distante assim da gente. Aí começou a conversar com uma mulher aleatória. E papo vai, papo vem. E sério, a gente ficou na fila, sei lá, no mínimo uns 25 minutos, quase meia hora. A fila tava muito grande. E conversando, e eu olhando, falando, não é possível. Ela acabou de conhecer essa pessoa. E minha mãe, assim, ela vai em todos os assuntos. De política a receita de bolo, sabe? Gente, eu não consigo ser essa pessoa. Mas ela consegue. Num nível que eu despachei minhas malas e a gente poderia ir embora tranquilamente, que ela nem ia enxergar a gente. Que ela ficou lá, e conversando. Falei assim, Jesus. E aí já ficou sabendo a vida inteira da pessoa. Não, porque o filho dela vai viajar e não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Tem gente que tem mais facilidade. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa assim, que se você ficar do meu lado e não falar uma palavra, de boa, eu também não vou falar uma palavra. Mas assim, no pouco que você conversar com alguém, tipo assim, o mínimo, você sentiu que você tem uma brecha, uma oportunidade para compartilhar algo da sua vida, fala com amor, sabe? Enfim, mas assim, se você sentiu que você tem a oportunidade ali de compartilhar um pouco da palavra de Deus, aí você compartilha uma dica, aí você compartilha uma história que você viveu e aí você já bota um gancho pro que Jesus fala sobre isso. Se você viveu uma experiência de perdoar alguém, poxa, eu tive que perdoar essa pessoa e foi libertado, por exemplo. Você tá conversando com alguém, aí você tá compartilhando, você fala assim, poxa, tive que perdoar essa amiga, tive que perdoar esse amigo. Até porque Jesus fala isso, né? E o que aconteceu na minha vida? Poxa, eu senti que tirou um peso das minhas costas. Não é que eu preciso conviver com essa pessoa hoje em dia, mas eu não sinto mais dor quando eu penso nessa situação. Eu realmente liberei perdão, assim, porque eu entendi que como Cristo me perdoou, eu também tenho que perdoar essa pessoa. Quem sou eu? Enfim, já pega um gancho naquela situação, naquela história, para falar sobre Jesus. Ponto. Você não precisa falar, abre em Mateus e não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que lá. De uma maneira simples. O que eu quero falar com vocês hoje, gente, é o ID de uma maneira prática, ok? 3.3. Pregar a verdade. Falar a verdade. 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2. Vou ler aqui, qualquer coisa você só anota, depois você lê com calma. Anuncie a mensagem de Deus. Esteja sempre pronto para anunciá-la. Quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, aconselhe. Ensinando com bastante paciência. Gente, olha aí, já tem um tutorial. Digo isso porque chegará o tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir o verdadeiro ensino. Pelo contrário, para agradarem a si mesmas, elas vão se cercar de mestres
que falarão somente o que elas querem ouvir. Gente, parece... A palavra de Deus é muito atualizada, né? Elas se recusarão a ouvir a verdade e seguirão as lendas. 2 Timóteo 4:2. Gente, eu acho que eu nem preciso falar muito sobre isso, né? Acho que hoje a gente vive um tempo que o amor, do que amar, tem sido algo tão deturpado que o amor hoje significa você falar só o que a pessoa quer ouvir. Só o que acalenta a alma, sabe? Só o que... E amor não é isso. Se você sabe que a pessoa tá indo por um caminho errado, né? A palavra te assegura disso. Ou você mesmo já teve uma experiência no mundo, sabe que aquilo leva uma pessoa pro fim, por exemplo. E você escolhe não falar, ou não falar abertamente, ou falar, não, tá tudo bem e tal. Isso é amor? Isso é amor? Não, não é. Amor não é isso. Pelo menos não é o amor de Cristo. É o amor que o mundo ensina. Então, assim, olha o que a Bíblia nos fala, que realmente vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer mais ouvir o verdadeiro ensino. Então, o que acontece? Existem falsos ensinamentos. Ponto final. Não. Venha como você está, permaneça como você está. Vamos lá, pessoal. Uma coisa muito importante. Corrija, aconselha, ensinando com bastante paciência e amor. Vamos lá. Se a pessoa não te deu liberdade, se a pessoa não te deu abertura para aquilo, ok? Não seja também um sem noção. Isso é péssimo, tá? Eu acho isso feio. Se a pessoa não te deu liberdade para falar algum tipo de... Pergunte antes, tipo assim, com humildade. Vamos lá, pessoal. Humildade, sabedoria e paciência. A própria Bíblia nos ensina. Não adianta você ser um ignorante, um grosseiro e falar isso, você tá errado e não sei o que, você vai pro inferno. Não sei. Isso aqui acabou. Isso não existe. Isso não existe. Agora, você conhecer uma pessoa, você sabe que ela tá tendo uma atitude que realmente vai fazer muito mal pra ela. Você pergunta com amor, com paciência. Com paciência, você fala assim: Fulano, eu posso falar sobre isso com você? Com muito amor, com muita humildade, assim, de boa, eu posso falar com você sobre isso? Aí se a pessoa falar, pode, você fala. Agora, não seja também um intruso, sabe? Às vezes você vai numa situação que a pessoa, ela não te deu intimidade para aquilo, aí fica uma situação chata, ela fecha o coração, acabou, tá? Então, assim, seja paciente e haja com sabedoria, mas em nenhuma hipótese mude a palavra de Deus para agradar alguém. Não faça isso. É preferível que você fique quieto e não fale do que você falar alguma coisa só para agradar alguém. Entenda, gente, que a palavra de Deus, ela não muda conforme... Ela não tem várias versões. A palavra de Deus não tem versões. Ah, essa versão aqui é para os ricos. Essa versão aqui é para os famosos. Essa versão aqui enfim, aí vai falando por classes sociais. Não existe. Não existe versões diferentes para o evangelho. A palavra de Deus é uma para todos. Para todos. Para todos. A palavra de Deus não tem versões. Não tem, não, para aquela pessoa ali, eu não posso falar isso, imagina. Aí você já tem intimidade com a pessoa, você já poderia falar sobre aquilo e você não fala porque, não, eu não vou falar aquilo para aquela pessoa. Então, assim,
Primeiro ponto, não seja grosseiro, não seja arrogante, não faça isso. Mas se você tem a oportunidade de falar em amor, com paciência, não mude a palavra de Deus. Pregue a verdade, porque é a verdade que liberta. Não é a massagem no ego que liberta, é a verdade. E Cristo é a verdade. Às vezes você vai ouvir algo hoje que pode até te doer e que você não entenda direito. Mas é o Senhor que dá os frutos. Mas você tem que lançar a semente, mas lançar a semente certa. Não adianta você lançar uma semente, e tal. Não, fica tranquilo, pode manter essa atitude sua, pode manter o que você tá fazendo. Tá tranquilo. Não. Pregue a verdade. Ensine a verdade. Se você puder corrigir com sabedoria. Por isso que o ponto 1, lembra do ponto 1 que você precisa ter antes de compartilhar? É muito importante. Quando você tem autoridade no falar, isso te dá um respaldo. Imagina você falar sobre a atitude de alguém baseado na palavra de Deus, essa pessoa virar e falar assim, nossa, mas nem você vive isso. Chato, né? Então, assim, viva, tenha suas experiências e fale com humildade. Sempre se coloque nesse lugar também de, poxa, eu também tô sempre aprendendo, eu preciso aprender muito no Senhor, mas tirando essa atitude da minha vida, eu comecei a viver isso. Ponto. Tá? 1 João 3, 18 e 19 diz: Filhinhos, nosso amor deve ser verdadeiro e não deve consistir em palavras ou conversa, mas sim em boas ações. Essa é a maneira pela qual podemos saber que pertencemos à verdade. Essa é também a maneira pela qual podemos nos sentir em paz com Deus. Então, não é somente uma palavra ou uma conversa, não é palavras ao vento. O poder é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então, quando você fala a verdade, quando você fala a palavra de Deus, por mais que seja um assunto complicado, enfim, o Senhor te dá graça. O Senhor te dá graça. E é a verdade. Não seja um hipócrita. Não procure uma versão mais bonitinha ou menos, sabe? Não, é isso. A salvação é assim. A graça de Deus é assim. Jesus te quer assim. O plano de Deus para sua vida é esse. Deus tem um chamado para sua vida, sim. Deus não deseja que você viva assim por causa disso, porque Ele tem um plano melhor para sua vida. Esse é o plano da salvação. Esse. Entende? Então, assim, procure identificar como você pode falar com essa pessoa. Sabe? Se a pessoa te deu liberdade, sempre pergunta, posso falar sobre isso? Você me dá liberdade para falar sobre isso? E ainda mais, quando você tiver autoridade sobre determinado assunto, a pessoa se sente mais à vontade ainda. Olha, eu posso falar sobre isso? Eu já tive uma experiência sobre isso na minha vida e eu queria compartilhar com você. Jesus me libertou disso. E depois eu comecei a viver assim. Por isso que, se eu puder compartilhar isso com você hoje, vai ser muito poderoso. Ponto. Seja humilde de coração. Não seja, porque não sei o quê. Não, humilde, de uma maneira leve, poderosa, pelo Espírito, mas fale a verdade. Amém? Ponto 4. Use as ferramentas que você tem hoje para falar de Jesus. Vamos lá, uma ferramenta fácil que todo mundo tem, rede social. Primeiro, será que as suas redes sociais, as suas postagens mostra que você é uma pessoa transformada ou não? Ou tipo assim, nossa, se alguém, uma pessoa aleatória, X, entrar na minha rede social, ela não vai saber
identificar que eu sou crente? Por quê? Nós temos atitudes e posicionamentos que mostram que nós somos pessoas transformadas. Não é verdade? Então, sim. Então, assim, use o que você tem. Poxa, Gabi, na minha rede social tem 10 pessoas. Fale para essas 10 pessoas. Ai, Gabi, mas a minha rede social não tem engajamento nenhum. Não importa. Não importa. Se você, hoje a rede social é uma ferramenta tão poderosa que você pode postar o que você quiser, quando você quiser, com a maior facilidade do mundo. E às vezes, muitas vezes nós postamos 1 milhão de coisas, 1 milhão de assuntos aleatórios, né? E às vezes deixamos de postar algo poderoso que poderia transformar a vida de uma única pessoa, mas ia transformar a vida dessa pessoa, entende? Então, assim, anote aí o que você pode fazer a partir de hoje para pregar Jesus nas suas redes sociais. Você pode postar um versículo? Faça. Você pode compartilhar uma história que você viveu no dia com o Senhor? Pode. Você pode compartilhar uma canção? Pode. Então você pode fazer muitas coisas. E às vezes Deus vai usar um post seu, uma palavra sua para transformar uma única pessoa. Já é o suficiente. Você já pode se alegrar muito com isso. Uma pessoa que estava pensando em se matar, uma pessoa que estava pensando em suicídio, uma pessoa que estava pensando em tirar a sua própria vida ou desistir de um plano de Deus, um plano de Deus para sua vida. E ela não desiste, ela não para porque ela vê um post seu, ela vê uma palavra do Senhor, ponto. Já não é o suficiente? Então pronto. Então, de uma maneira prática, use o que você tem, as ferramentas que você tem. Use a influência que você tem. Se você é uma pessoa influente no seu trabalho, use isso para falar de Jesus de alguma maneira, de uma maneira criativa. Meu marido, por exemplo, ele tem uma empresa, ele tem uma escola de computação gráfica. O que isso tem a ver com o evangelho, né? O que isso? Quando eu conheci, como que eu conheci ele? Na empresa, né? Num evento que ele faz para os funcionários dele, funcionários da empresa, e eu cheguei lá, era um culto. Mas ele sempre deixou muito claro, ele faz um culto na empresa, mas quero deixar você tranquilo, você não é obrigado a vir, depois vai ser um treinamento de liderança, mas antes vai ter um culto, mas você não é obrigado a vir, vem quem quiser e tal, a gente vai fazer um momento de louvor aqui, vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, mas você não é obrigado a vir. Enfim, enchi o auditório. Mas ele ele sempre foi usado, né? Ele continua sendo usado para isso, mas num ambiente totalmente fora da igreja. Ele estava usando a influência que ele tem para falar do amor de Deus. E muitas pessoas foram alcançadas. Tem inúmeros testemunhos de pessoas que encontraram Jesus ali, que foram transformadas por Jesus ali. Então, assim, será que você tem usado a influência que você tem, sabe? A influência que Deus te deu para falar do evangelho? Será? Então, assim, se pergunte hoje se você tem usado as ferramentas que o Senhor te deu para falar do evangelho. Não tenha medo, não tenha vergonha, simplesmente faça. Amém? Seja criativo. Quinto lugar e último, ore por essa pessoa. Ore com fé, ore para que essa pessoa tenha uma revelação de quem Deus é. Ore com autoridade. Tiago 5:16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para que vocês sejam curados. A oração feita pelo justo é poderosa e eficaz. A sua oração tem poder. A sua oração tem poder. Não tenha vergonha da sua oração. Ai, Gabi, poxa, mas eu já vi pessoas orar tão bonito, né? Que tem uma eloquência bonito. Sabe, tipo assim, não tenha vergonha.
Pergunta pra essa pessoa, tipo assim, posso orar por você? E aí você ora, Jesus, eu tô aqui com a fulana de tal. Eu queria muito que você se mostrasse pra ela, que ela sentisse o seu amor. Se você só falar isso, ok, amém. Sabe? Não tenha medo, não tenha vergonha. Quanto mais você fizer isso, mais natural isso vai ser, mais o Espírito Santo vai te conduzir, te ajudar com o que dizer na hora certa, no momento certo. Então não tenha vergonha de orar por alguém. Sabe? Ore com fé, ore com autoridade, ore por cura, declare cura sobre essa pessoa. Posso orar por você? Com toda a humildade do meu coração, posso colocar a sua vida em oração? Pode. Então, manda ver. Senhor, eu tô aqui com a pessoa X. Senhor, muito obrigado pela vida dela. Senhor, ela é tão especial. O Senhor tem um plano para a vida dela. Eu declaro isso, eu declaro que os olhos dela estão sendo abertos nessa hora, para que ela consiga te enxergar. Senhor, para que ela consiga ter uma experiência real contigo. Senhor, que toda a imagem deturpada de um pai que caia por terra, que ela consiga enxergar o perfeito pai que o Senhor é. Enfim, ore com autoridade, ore com amor, ore com fé. Em nome de Jesus, lembra que um dos nossos devocionais é isso? Em nome de Jesus, tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Ore com fé. Ai, Gabi, será que se eu orar com fé ela vai ser curada? Ore! Se for da vontade de Deus, ele vai curar. Se não for também, ore da mesma maneira. Mas não... Ai, não, eu vou pedir pro pastor orar. Vou chamar o pastor. Ore você. Você tem um acesso. Ore você com autoridade, com fé. Ore por essa pessoa. Ore pelos seus amigos. Poxa, Gabi, mas eu tenho um amigo lá na escola que ele não conhece Jesus e tal, mas a gente é muito amigo. Ore por ele. Chega, olha, fulano, tudo bem? Poxa, e tal, depois da aula, não sei o que e tal. Poxa, eu posso orar só por você, assim, tipo, só orar, assim, rapidão. Aí vai ser 1 minuto. A pessoa vai falar assim, oxe. Não, de verdade, posso orar? Ore. Pessoa do seu trabalho tá passando por algo difícil, uma situação que ela não consegue ter esperança, não consegue achar uma saída, não consegue. E talvez você também não tenha uma palavra certa, uma palavra específica para ela. Fala assim, poxa, posso orar por você? Às vezes tudo que a pessoa precisa naquele dia é de uma oração poderosa. E a palavra nos assegura, a oração feita pelo justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Eficaz por quê? Porque ela é viva. Ela é viva. Então, assim, em nome de Jesus, que nós possamos cumprir o ID de Deus de uma maneira prática. Tipo, como vai ser o seu dia hoje? Como vai ser o seu dia hoje? Quando alguém contar uma história pra você, mas fulano fez isso comigo. E aí eu falei mesmo. E fulano fez isso. E eu não vou mas falar, não sei o quê. Aí talvez você vai ter uma oportunidade de falar assim, não, realmente, cara, é absurdo o que essa pessoa fez e tal, mas pode falar, libera perdão sobre ela. Às vezes você nem precisa mais se relacionar, enfim, não precisa continuar uma amizade ou, enfim, um relacionamento, mas libera perdão sobre essa pessoa, sobre essa amizade, enfim, libera perdão. Você vai ter uma oportunidade de falar algo sobre o evangelho de Cristo sobre aquela pessoa. Entende? Então, Deus te dá oportunidades no seu dia. Então, esteja atento, assim como a palavra diz, né? Anuncie a mensagem de Deus em tempo, esteja sempre pronto para anunciá-la. Por isso que o nosso devocional é importante todos os dias. Por quê? Porque você está cheio da palavra de Deus. E quando você precisar, quando você tiver uma única oportunidade, você vai estar pronto para anunciar o evangelho. Você vai estar pronto para falar uma palavra de Deus. Quando acontecer alguma situação ali no seu dia a dia,
diferente, você vai estar cheio da palavra de Deus, da autoridade pelo Espírito Santo e vai começar a falar e o Espírito Santo vai te conduzir, porque você vai estar cheio. Você vai estar satisfeito, você vai estar pronto, forte, firme no Senhor para dizer isso. É esse o plano que Deus tem para sua vida. É esse, não desista, porque é isso que Jesus tem para sua vida. Não, Jesus tem um plano perfeito. Enfim, você vai estar cheio. Amém? Deixa o Espírito Santo te conduzir. Em nome de Jesus. Amém? Posso orar por você? Amém. Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra. E como, Senhor, ela sempre nos deixa com os olhos abertos, Senhor, ela sempre nos ensina a maneira certa de fazer várias coisas. Inclusive nos ensina como nós devemos pregar o Evangelho. Como ela nos garante que se nós fizermos a coisa certa, da maneira certa, o Senhor vai fazer através de nós. Então, Senhor, que no dia de hoje, que o Senhor nos dê experiências ou situações para que nós possamos falar do seu Evangelho, contar histórias, compartilhar o que o Senhor fez na nossa vida e que quão poderoso, Senhor, quão maravilhoso seria se a gente pudesse orar por alguém hoje. Então, que os meus irmãos, Pai, possam ter experiências com o Senhor. Que os meus irmãos que estão aqui hoje, Senhor, nessa live, nesse devocional, que eles possam ter sabedoria, entendimento, graça para falar e pregar a verdade. Não omitir nada, mas pregar com amor, com paciência e pelo Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, usa as nossas vidas. Usa, Senhor, as nossas vidas aqui na rede social, que é um lugar, Senhor, onde tantas pessoas postam tantas coisas, falam tantas coisas, mas que nós possamos ser usados por Ti para falar do Seu amor em algum momento, em alguma determinada situação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Sua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que Deus te dê graça, entendimento para lidar com todas as situações que você vai viver no seu dia de hoje. Não se desespere, não desista, mas tenha em mente que tudo que você vive não acaba em você. O seu propósito não acaba em você. Mas Deus deseja usar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você vive para transformar a vida de alguém, tá? Que você seja luz nesse mundo de trevas. Seja luz, com leveza, com alegria, com o amor de Deus. Amém? Espero você aqui amanhã. E amanhã tem lançamento de música nova, poderosa. É nosso devocional. Amanhã vai ser poderoso. E eu vou ministrar um pouco sobre a música de amanhã. Amém? A música me atraiu. Espero você aqui amanhã, 6 horas da manhã. Viu? Amo vocês. Que você tenha um dia abençoado. Beijo!